Então, boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Alexandre Leal, ingressei na Management Solutions em janeiro de 2019, depois de ter finalizado o curso no final de 2018. Neste caso, tanto sou aluno do técnico, comecei em 2013 em Engenharia Mecânica, depois segui o mestrado na área de Sistemas, e após terminar o curso, como muitos de vocês irão fazer para ingressar no mundo empresarial, estudei as minhas possibilidades, aderi a alguns programas para a entrada em empresas e tudo mais, e acabei por ingressar na Management Solutions em janeiro de 2019, no local onde ainda me encontro, há cerca de 2 anos e meio. Eu vou primeiro passar aqui uma pequena apresentação, só para dar um contexto mais de... Share. Conseguem ver o ecrã, certo? Sim, conseguimos. Pronto. Vou-vos passar só aqui uma breve apresentação mais corporativa, só para dar algum contexto e algum background da Management Solutions, e após isso irei relatar a minha experiência pessoal nos projetos onde estive involucrado neste caso e onde ainda estou atualmente. E depois, no final, como foi referido, teremos algum tempo para questões. Pronto. Tanto a EMS, neste caso, é uma empresa de consultoria, como foi referido, e basicamente está focada ou está focalizada em consultoria de negócio, consultoria de risco, processos organizacionais, e tudo um pouco o que envolve, portanto, este mundo mais comum das consultoras. Em termos de recursos, tem cerca de 2.500 profissionais e são variados os backgrounds, tanto pode ser malta mais de finanças, de gestão, de economia, como depois temos o background mais técnico, malta de engenharia, malta de informática, matemáticos, físicos. Portanto, existem aqui um número, ou um número bastante variado de backgrounds a desempenhar funções na MS. Pronto, como eu referi, são vários os projetos e de muitos diferentes tipos, e basicamente uma das boas razões de ingressar na MS logo desde o início é isso mesmo, de trabalhares com pessoas de todos os backgrounds diferentes e de conseguires buscar um bocado de conhecimento de cada sítio, porque, por exemplo, nós aqui no técnico estamos mais focalizados na parte de engenharia, na parte mais revirada com os números e tudo mais, mas depois de trabalharmos com pessoas com um contexto mais de gestão e tudo mais, vamos aprendendo certas skills que são bastante boas depois em termos profissionais e para o nosso desenvolvimento em termos profissionais. Pronto, em termos de indústrias com que a MS trabalha, essencialmente a indústria financeira, neste caso entidades financeiras, podem ser bancos, podem ser seguradoras e tudo mais, depois empresas no ramo das energias, no ramo das tecnologias, também algumas parcerias a níveis governamentais e depois outros setores que podem ser empresas de distribuição, distribuição alimentar, farmacêuticas, outros tipos de empresas. Pronto, em termos de serviços, era aquilo que eu tinha referido, que é estratégia, controle de risco, processos organizacionais, transformação, novas tecnologias, portanto, um bocado, digamos, do que uma empresa deste tipo geralmente faz. Pronto, a MS tem 31 escritórios, sendo que 15 deles são na Europa, 15 na América e um na Ásia, e desenvolve projetos em mais de 40 países. Uma das boas possibilidades, e de que lá está, de ingressar na MS, é a possibilidade de realizar os projetos fora do teu escritório, neste caso. Eu depois à frente já irei contar a minha experiência pessoal, é um dos casos em que, apesar de ter sido contratado e ter ingressado na MS em Lisboa, no escritório em Lisboa, tive a possibilidade de participar em projetos que são fora, no fundo, do escritório de Lisboa, não são alocados ao escritório de Lisboa, e isso é muito bom porque permite mobilidade interna e permite trabalhar noutros países e tudo mais. Pronto, mas isso eu depois já detalho mais à frente quando contar a minha experiência pessoal. Pronto, em termos de consultoria de negócio, os tipos de projetos, lá está, integram-se nestes dois eixos.
tanto numa mais de implementação, como mais de definição de negócio. Neste caso, penso que aqui o pessoal do técnico que está à procura de novas oportunidades e tudo mais, insere-se mais aqui na componente do eixo do X, do eixo horizontal, que é mais na parte da tecnologia, do desenvolvimento, de um certo tipo também de outsourcing, que por vezes também existem projetos mais focalizados nesse aspecto. Mas o bom é tu teres a possibilidade de te poderes mover um pouco aqui nestes eixos, que depois, à medida que vais aprendendo e tudo mais, vais passando, por exemplo, se calhar para uma parte mais de planeamento e de organização de projetos e de gestão de projetos e tudo mais. Pronto, em termos de tipos de projetos, as linhas de serviço são bastante diversificadas, como eu já tinha referido há pouco. Temos estratégia, temos vendas e marketing, temos gestão de risco, temos gestão financeira, neste caso, depois transformação e organização de processos e novas tecnologias. Os projetos, neste caso, onde eu me insiro, foi mais nestes últimos 2 quadrantes, que é os processos de transformação e de organização e também a componente das novas tecnologias. Pronto. Depois, além de todos estes tipos de projetos, a AMS também, neste caso, tem uma equipa de R&D, que neste caso desenvolve diversas atividades, mas também são bastante boas para o nosso desenvolvimento em termos profissionais e também para termos um pouco mais, um conhecimento mais abrangente de diferentes áreas. Neste caso, são 4 as áreas, que é a área de metodologia, neste caso, para promover aos clientes as melhores práticas e tudo mais, por exemplo, em termos de data science, em termos de modelação, de modelos de risco, tudo mais. Uma parte mais de análise económica, de perceber como é que está, onde é que está localizada, neste caso, a economia nos dias de hoje. Uma parte mais de análise de regulação, e depois uma partilha do conhecimento através de diferentes publicações que são geradas pela esta equipa da R&D da empresa. Pronto, como eu referi, portanto, a AMS, como presta serviços no fundo de consultoria, os projetos são, nomeadamente, ou são maioritariamente alocados, nós somos alocados, por exemplo, a um determinado cliente, né? A uma determinada empresa, e neste caso são muitos os tipos de clientes, como eu já tinha indicado anteriormente, e são geralmente as maiores empresas, digamos, dos países em questão, onde a AMS é inserida, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, Brasil e tantos outros. Pronto, em termos também trabalham bastante com os reguladores, que são os bancos centrais, são as organizações internacionais, são os bancos nacionais, ou seja, não, digamos, empresas fechadas, mas sim empresas, neste caso, os reguladores ou os bancos nacionais. O que é que a AMS vos oferece? Neste caso, sem dúvida, vos oferece um perfil e vos oferece a oportunidade de desenvolver estes projetos de consultoria e, nomeadamente, para as empresas ou para as grandes companhias. Eu acho que isso também é bastante importante, dado que, apesar de estares a prestar um serviço para uma determinada empresa, tu ficas a conhecer como é que essas empresas funcionam por dentro, e sem dúvida que, ao desenvolver vários projetos em diferentes empresas, consegues muito bem perceber que existem grandes diferenças entre as mesmas, e isso também é algo bastante interessante. Depois, lá está, também existem este tipo de gestão nestas empresas, faz com que tu tenhas de enfrentar desafios que são sem dúvida bastante bons para a tua aprendizagem ou para a vossa aprendizagem, dado que se trabalha num certo fast-paced environment, e também com muitas pessoas diferentes, de muitos backgrounds diferentes, o que é muito bom. E depois, claro que a integração na empresa também
também é algo positivo, porque vais conhecendo os novos colegas e isso é muito bom, porque lá está, é aquilo que eu estava a referir, os diferentes backgrounds, eu acho que é algo muito importante para uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho, porque fica logo com um range completamente diferente do que é que as outras pessoas aportam e do valor que vocês aportam e do que é que vocês podem aportar e do que é que vocês podem melhorar, sem dúvida. Em termos de formação, apenas de referir que portanto, 10% do turnover da MS é gasto ou é alocado à formação, e existem vários tipos de cursos mais especializados, podem fazer formações externas, existem vários tipos, à medida em que vão evoluindo na empresa, existem vários tipos e várias oportunidades de formação, sem qualquer sombra de dúvida. Mais à frente, também quando contar a minha experiência pessoal, relatarei melhor esta parte. E é isso. Depois, em termos de plano de carreira, está organizado como estão organizadas estas empresas, portanto, de consultoria, em que inicialmente tens um papel mais de analista ou de consultor de negócio, o que queiram chamar, e depois o nível de senioridade vai aumentando, até que poderás subir, digamos, na pirâmide, neste esquema organizado em pirâmide, para supervisor, para manager, para diretor ou para a última posição, que é partner. Portanto, é como a organização é dada nestas empresas, e pronto, de referir que eu atualmente já estou ou seja, comecei em analista e agora estou a desempenhar as funções de sénior. Aqui apenas também para dar um bocadinho de contexto, pronto, existem todas as outras atividades que a empresa proporciona, a níveis universitários, a nível da ação social, de organização de iniciativas de ação social e tudo mais, de clube desportivo, de organizações de atividades desportivas e tudo mais, também é algo interessante, dado que é uma empresa de gente jovem, portanto estas iniciativas também acabam por ter algum relevo. E finalmente, portanto, os tipos de candidatos que estão a ser, neste caso, procurados, é o pessoal que concluiu agora, portanto, os recém-graduados, não é? Que eu diria que são a maioria das pessoas que estão aqui a ouvir esta apresentação, com um bom registro académico. Depois, claro que também, dependendo do tipo de oferta e tudo mais, claro que em termos de competências IT e tudo mais, é algo bastante valioso, dependendo, lá está, do projeto em que vão ser inseridos e tudo mais, e também da posição que vão desempenhar, e no fundo, e também é relevante e é preferencial se souberem falar outras línguas, claro, tipo espanhol, por exemplo, e tudo mais, dado que a empresa trabalha com vários países. Em termos de background de formação, era aquilo que eu tinha referido no início, portanto, tanto a parte da economia como a parte da gestão, mas depois também a parte do IT, ou seja, informática, engenharia, matemática, física, estatística, ou seja, toda a parte mais do desenvolvimento tecnológico e não da parte mais de gestão. O processo de recrutamento é dividido em 4 etapas. A primeira são testes psicométricos e depois dinâmicas de grupo. A segunda é a entrevista com os recursos humanos, depois é uma entrevista com o manager e, para finalizar, é uma entrevista com um partner. Pronto. Finalmente, se quiserem, se tiverem interesse, basta aceder ao site, que é managementsolutions.com, para qualquer informação. Também podem contactar, e basicamente se tiverem interesse neste tipo de área e neste tipo, tanto neste desenvolver ou seguir para já esta carreira profissional no início, é sem dúvida contactar e serão atendidos serão atendidos, e depois é iniciar o processo de recrutamento e ver se isto vos agrada, ou se este mundo vos agrada ou não. Pronto, fim desta pequena apresentação assim mais corporativa.
Eu vou agora contar um pouco a minha experiência pessoal, que acho que é algo mais, digamos, interessante para perceberem de facto qual é que foi, ou neste caso, qual é que está a ser o meu papel. Portanto, eu ingressei na MS em janeiro de 2019 e desde aí participei em 3 projetos diferentes, sendo que o projeto que eu me vou focar mais foi o maior projeto, foi o primeiro. Neste caso foi um projeto numa entidade financeira em Portugal e que sem dúvida que foi um projeto que acho que agora olhando para trás foi muito, muito importante no meu desenvolvimento profissional e acho que sem dúvida ganhei bastantes skills que não tinha e que acho que são bastante boas. Pronto, este projeto, neste caso, é mais focalizado, ou foi mais focalizado na área mais técnica. Eu ingressei, portanto, numa equipa, basicamente, para contar um bocado os moldes apenas do projeto muito rapidamente, vamos supor que eu trabalhava numa instituição financeira, estava alocado a uma equipa, e no fundo, esta equipa, que era da Direção de Sistemas de Informação, tinha o propósito, ou tinha um projeto em mão, que era um projeto bastante grande e bastante importante dentro desta instituição financeira, que era fazer toda a transferência de um data warehouse antigo de uma área do banco, que era a área de risco, para alocar esse data warehouse e para esse data warehouse ser colocado noutra ferramenta e passar a ser gerido por outras equipas de outra direção. Pronto. Eu, portanto, ingressei numa equipa, nós trabalhávamos numa equipa basicamente em estrutura agile, ou seja, no fundo, trabalhava numa equipa da direção de sistemas de informação, em que eu desempenhava as funções mais de analista funcional e também um pouco de product owner. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esta estrutura agile, mas é o que se utiliza atualmente nestes tipos de grandes instituições. E basicamente, portanto, essa estrutura estava ou está definida como temos um Scrum Master, basicamente é a pessoa que é no fundo o chefe dos programadores. Depois temos todos os programadores, temos um Product Owner, que é a pessoa que está a tratar mais das partes, dos aspectos de gestão de produtos e de gestão do que é que tem de ser feito, o trabalho tem de ser feito e tudo mais. E depois temos o analista funcional, que desempenha mais o papel de analisar o que é preciso ser feito e de dar o apoio e dar o suporte direto, neste caso, aos elementos técnicos. Pronto. E neste caso, basicamente, como eu estava a dizer, era transferir tudo de um data warehouse antigo para um data warehouse novo. Isto parece, dizendo assim, parece bastante simples, mas no fundo não é porque a primeira parte, ou como é que isto foi feito. Portanto, o nosso cliente, que no fundo era a equipa de risco, eles tiveram de ir ao seu, no fundo, ao seu código SQL e tudo mais, ao seu ETL e tudo mais, e perceber como é que eles tinham aquilo montado, e tiveram de passar toda essa informação para uns requisitos. Pronto. Ou seja, toda a informação de tabelas, toda a informação de regras de transformação, toda a informação de cálculos e tudo mais, de código, neste caso SQL, tiveram de passar isso para uns requisitos. E depois, a minha função, neste caso, ou uma das primeiras funções, era receber, no fundo, todos esses documentos transferidos por eles para nós, colocar ou passar esses documentos para um aspecto mais técnico e para, de certa forma, que fosse algo que os nossos programadores conseguissem, no fundo, programar e replicar. Portanto, o primeiro aspecto foi esse de, portanto, nós recebemos toda a informação deles e de como é que nós vamos montar isto do nosso lado. Pronto, isso foi a primeira parte. Isto aqui não só requer perceber tudo o que está montado do lado deles, todas as tabelas, todas as regras de transformação e tudo mais, como também requer fazer a ponte para como nós estávamos a desenhar o nosso novo data warehouse. Ou seja, nós estávamos a desenhar um novo data warehouse de acordo com uma série de regras ao nível técnico de como se deve desenhar um data warehouse, em termos de organização de tabelas, de estruturas de dados, de esquemas, de componentes, pronto, componentes do como deve ser um data warehouse. Portanto, não só isso era requerido, perceber como é que nós íamos construir o novo data warehouse e passar essa informação
no fundo, para requisitos técnicos para que fossem implementados e depois também passar todas as regras de negócio e tudo mais. Pronto, isso foi a primeira parte. Depois, como nós trabalhamos numa estrutura agile, o desenvolvimento vai sendo feito à medida, portanto, vai sendo feito digamos, aos bocadinhos, sequencialmente, e aí já não passava por fazer essa parte inicial de lhes atribuir, no fundo, os requisitos técnicos, mas sim de avaliar tanto o trabalho dos developers, no fundo, de lhes retirar quaisquer dúvidas que eles tivessem, depois de proceder aos testes de aceitação. No fundo, o que é que são estes testes de aceitação? Basicamente, consiste em, portanto, os nossos developers desenvolveram as tabelas, desenvolveram tudo e mais alguma coisa do lado do novo Data Warehouse, e o que eu tinha de fazer era, através de testes específicos e também de queries e tudo mais ad hoc, perceber se os resultados que estavam do nosso lado estavam corretos e estavam coerentes ou não com os resultados antigos. Pronto, isso foi um trabalho que foi sendo feito ao longo de vários e vários meses e é algo que foi bastante demorado. Além disso, pronto, eu estava envolvido em várias coisas diferentes, tanto não só nesta criação destes requisitos técnicos, como eu já disse, avaliar o trabalho dos programadores. Depois, o que acontece neste tipo de projetos é que, no fundo, depois de nós termos o nosso trabalho feito, este trabalho vai ser avaliado pelo cliente, ou seja, o nosso trabalho depois tem de ser avaliado, além de ser avaliado por nós internamente, depois é avaliado pelo cliente, ou seja, também que o cliente é outra área do banco, ou seja, também tinha depois de fazer toda essa ponte, de receber os resultados deles, de ver o que é que estava mal, de fazer essa comunicação e essa gestão entre os diferentes stakeholders do projeto, no fundo. Ou seja, no fundo fazia a ponte entre a área de risco, neste caso, os nossos programadores, os gestores do projeto e tudo mais. E pronto, isso foi um trabalho que foi sendo feito gradualmente, sem dúvida que foi bastante bom porque me permitiu aprender muitas skills e muitas coisas diferentes, e é isso. Agora, em termos de benefícios, ou o que é que este projeto me trouxe, foi sem dúvida a possibilidade neste caso, acho que a gestão entre os diferentes stakeholders é algo que é muito benéfico. Porquê? Porque existem pessoas que lá está com backgrounds completamente diferentes, equipas com filosofias de trabalho completamente diferentes, e fazeres a ponte e teres de fazer a gestão entre teres os gestores de projeto a dizer que isto aqui tem de ser entregue para a semana, entre teres neste caso o cliente a dizer que isto aqui está tudo mal, entre teres os developers a dizer que não percebo isto, não consigo programar tudo isto, não consigo programar isto, etc. Tudo isso requer bastante capacidade no fundo de trabalho e também de gerir as emoções e de desenvolvimento, neste caso emocional. Portanto, sem dúvida que essa parte aí é bastante benéfica. Depois também a parte de trabalhar nas tecnologias, ou seja, de perceber mais como é que funcionam os data warehouses, de como é que estão, neste caso Oracle, de como é que estão todas as estruturas montadas, de como é que se deve desenhar um data warehouse, ou seja, essa parte é uma componente um bocado mais técnica. Portanto, foram esses dois os principais pontos. Depois, pronto, agora passando, deixa-me ver, acho que não falta nada. Também de referir ainda neste projeto, nesta componente Agile, também, lá está, é um framework e é uma metodologia de trabalho que é utilizada agora, ou está a começar a ser utilizada pela maior parte das empresas, e também tem de fazer toda esta gestão de tarefas, este planeamento de tarefas, esta gestão de sprints e tudo mais, também é bastante bom, e acho que é uma skill que é muito importante de se adquirir quando se entra no mercado de trabalho, porque depois te vai permitir ingressar outras equipas que trabalham neste contexto. Pronto, como eu referi, este projeto demorou cerca de 2 anos a ser realizado, ou seja, eu tive em 2019 e em 2020 nesse projeto. Entretanto, depois também estive num projeto bastante pequeno noutra entidade financeira portuguesa, e atualmente mudei-me para um projeto, já estou há cerca de 3, 4 meses, num novo projeto que, neste caso, também é numa instituição financeira, é uma coisa completamente diferente do que estava a fazer antes, mas que, lá está, era aquilo que eu estava a referir há bocado, que a MS dá a oportunidade de trabalhares ou de te moveres
internamente na empresa, ou seja, eu agora estou a desenvolver um projeto numa entidade financeira na Holanda, alocado ao escritório da Holanda. E isso é bastante bom porque, vamos supor, aqui em Portugal falava em português e tudo mais, e agora estou noutra entidade financeira completamente diferente, e neste caso todo o projeto é em inglês, como é óbvio. Eles têm outra, neste caso, o banco, ou neste caso o banco na Holanda aceita, ou neste caso tem pessoas já basicamente já o inglês é tipo a língua primordial, sem dúvida alguma, nos diferentes projetos. Pronto, aqui o projeto é mais no sentido da arquitetura de sistemas e neste caso o que nós estamos a fazer e o que estamos a tentar perceber é como é que está montada toda uma cadeia, neste caso é uma cadeia dos processos de risco de crédito, e nós no fundo estamos a perceber todas as aplicações que estão envolvidas, todo o fluxo de dados, toda a linhagem de dados, linhagem horizontal, linhagem vertical e tudo mais. Não é um projeto ao nível técnico que requeira programares ou fazer queries ou tudo mais, ou desenhares um sistema de dados novo, algo assim, mas é algo que requer perceber e que requer, no fundo, perceber como é que os sistemas estão montados no banco e depois perceber tudo, como é que estão os modelos de dados, a linhagem de dados, como é que tudo isso funciona, para no fundo, no fim, fazer um entregável que no fundo seja a explicar do ponto A ao ponto B, como é que todo este processo que envolve cerca de 50 sistemas diferentes, ou seja, cerca de 50 equipas diferentes, como é que este processo está desenhado. Pronto, em termos deste projeto, sem dúvida que os benefícios que me trouxeram foi, portanto, a oportunidade de trabalhar noutro país. Infelizmente, dada a situação que estamos a viver, estou a trabalhar remotamente para já, mas uma das boas oportunidades da EMS é mesmo esta movimentação interna, ou esta deslocação interna, que criam-te no fundo as condições para que tu vás para a Holanda, né? e que trabalhes lá no cliente e tudo mais, ou que tu vás para a Espanha, ou que tu vás para a Itália, e sem dúvida acho que é um dos pontos mais fortes da EMS, neste caso, é permitir esta mobilidade interna. Pronto, portanto, no fundo estes aqui foram os dois projetos em que estive maioritariamente involucrado. Um pequeno resumo, no primeiro foi mais, tanto data warehouses, metodologias agile, trabalhar com muitas pessoas diferentes mesmo, de diferentes backgrounds e tudo mais, e toda esta relação com os diferentes stakeholders ser bastante complicada, mas bastante boa para o desenvolvimento a níveis profissionais. E neste segundo é algo mais high level, de perceber como é que está tudo montado, e no fundo, depois no fim, produzir um entregável da arquitetura de sistemas, neste caso de um determinado ou dos determinados processos do banco, e foram sem dúvida estes dois projetos que desempenhei funções. Depois estive ainda num terceiro entre ambos, mas foi algo mais curtinho. Pronto, o que é que eu agora depois posso dizer mais da MS e que eu também acho que devem saber? Do que tínhamos referido, ou do que eu tinha referido inicialmente da formação, no meu caso, foi-me dada a possibilidade, e claro, de fazer um mestrado em consultoria de negócio, neste caso, que a empresa tem em colaboração com uma universidade em Madrid, ou seja, nos 2 primeiros anos eu tive involucrado num mestrado em consultoria de negócio, que basicamente o que me trouxe foi o conhecimento, portanto, não o conhecimento que eu trazia ao nível de engenharia e tudo mais, mas conhecimento de conceitos financeiros, de gestão de equipas, de mercados financeiros e tudo mais, ou seja, dar-te um background completamente diferente do que tens de engenharia. Isso dá-te uma possibilidade muito boa, se tu quiseres, de aprofundar esses tipos de conhecimentos. Pronto, entretanto já finalizei esse mestrado. Depois também vamos tendo
geralmente, não sei, 2, 3 vezes por mês, não sei precisar, mas vamos tendo também cursos internos e formações internas também sobre os mais variados temas, tanto a parte mais de economia e da parte de gestão, como depois da parte mais de tecnologia, de diferentes softwares, e de tudo mais, ou seja, é uma formação feita mais a nível interno por pessoas da empresa, mas que basicamente nos permite também desenvolver certas competências para as quais as quais não tínhamos. Além disso, portanto, isto em termos de formação, também ainda, para completar esta parte, na formação, e dado que a empresa tem bastantes, ou tem a sua sede no fundo é localizada em Espanha, também nos foi dada a possibilidade de ter aulas de espanhol, ou seja, também foi algo que foi positivo neste caso para mim, que só dava aqueles chutes de espanhol, tipo, não é espanhol, é portunhol, e claro que tendo aulas semanalmente de espanhol também é benéfico, porque pronto, no fundo ficas com mais uma língua no currículo e que te permite de facto conseguires trabalhar a nível profissional, neste caso no espanhol. E depois ainda em termos de formação, para finalizar, também tínhamos referido no início da apresentação aquela questão dos cursos externos, e neste caso eu atualmente estou a tirar umas formações da Azure, basicamente, em que no fundo, pronto, foi-me dada essa hipótese, e eu neste caso estou a tirar a formação de Engenharia de Dados da Azure, e é uma das boas possibilidades também da empresa, é que além de teres esta formação interna, se tu quiseres, e se te interessar, e se fizer sentido, também tens a oportunidade de tirar formações da Azure, da AWS, de Project Management, do que seja. O que também é muito bom, porque depois te permite também ingressar certos projetos que tendo tu esse tipo, ou tendo tu esse conhecimento, vais ser tu, no fundo, a pessoa escolhida para desenvolver esse tipo de projetos. E neste caso, essa parte mais técnica e de cloud, que atualmente está a começar a desempenhar um papel muito importante nas organizações, e sem dúvida que vai ser um dos hotspots dos próximos anos a níveis profissionais, e também para a malta mais nova poder ingressar e poder fazer uma carreira, porque no fundo estas entidades e tudo mais vão transferir e já estão a transferir todos os seus serviços e todas as suas bases de dados e tudo mais para este ambiente de cloud, e portanto também é algo que é bastante benéfico. Pronto, isto aqui em termos de formação, foi aquilo que eu referi. Também já referi no meu aspecto pessoal esta possibilidade da mobilidade, foi algo bastante bom, e espero que seja para continuar, e também tenho conhecimento de vários outros casos, sem dúvida que é bastante bom poderes trabalhar noutros países, além de Portugal neste caso. E é isso, pronto, acho que assim num aspecto geral foi mais ou menos essa a minha experiência. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar. O meu correio na MS é alexandre.leal@ms-portugal.com. Portanto, se me quiserem contactar, não hesitem para qualquer questão ou para qualquer dúvida que tenham. Pronto. Não sei se agora vocês têm alguma questão ou não hesitem em... Podes falar, Catarina. Ok. Pronto, nós agora vamos fazer algumas perguntas. Eu, por acaso, tenho uma que é: qual foi a maior dificuldade quando ingressou na Management Solutions? A maior dificuldade que quando eu ingressei, eu acho que neste caso foi mais orientada ao tipo de projeto em si a que desempenhei, e eu acho que foi no fundo chegar a um ambiente portanto, de um projeto que eu estava a dizer era grande, e para terem uma noção, portanto, o projeto diretamente envolvia cerca de 40 a 50 pessoas, 40 a 50 recursos esses, como é óbvio, não eram só da MS, mas eram, portanto, recursos internos desta instituição financeira, outras empresas de outsourcing, nomeadamente a parte mais dos developers, e sem dúvida que eu acho que a maior dificuldade e acho que basicamente é este tipo de projetos que são desenvolvidos e que no fundo pronto, é algo que é recorrente, no fundo é teres de lidar e lidar na parte mais emocional
com todo este tipo de pessoas e de personalidades e de backgrounds diferentes e distintos, e depois com toda, também à medida que os projetos vão sendo desenvolvidos, à medida que são esperados os resultados e tudo mais, especialmente se os projetos forem tipo, desenvolvidos, e como geralmente são num fast-paced environment, pronto, muito rapidamente, os objetivos são muito grandes, se calhar para o tempo por vezes em que existe para desenvolver e tudo mais, e eu acho que essa parte aí de gestão quase emocional, pessoal, e perceber, bem, opa, não fiz isto hoje, ou isto não está bem feito, não há problema, tudo mais, vamos falar com as pessoas, vamos esclarecer os pontos, acho que isso é a parte mais, se calhar, mais complicada, e também é apenas para vos indicar, por exemplo, neste caso, numa instituição financeira tens muitos projetos em que parece que a instituição funciona como um todo, mas existem determinados clientes e determinados fornecedores, digamos, dentro da própria instituição a desenvolver estes projetos. E neste caso, tu, apesar de estares a trabalhar com pessoas da mesma empresa, no fundo tens clientes e tens fornecedores, e nós temos de dar resposta no fundo aos nossos clientes, e portanto eu acho que essa foi a parte mais complicada, mas é algo que é bastante bom e que se vai, sem dúvida, que se nota depois um desenvolvimento muito grande nestas relações interpessoais e tudo mais com diferentes pessoas, e acho que é um dos pontos positivos. Depois torna-se começa como uma dificuldade, mas depois acaba por se tornar uma skill, no fundo. Muito obrigada. A nível desta parte mais tecnológica, em que o Alexandre também se insere, quais é que são os requisitos que vocês mais procuram para alguém, um engenheiro, que pretende entrar nessa parte mais da tecnologia na MS? Sim, existem vários tipos, neste caso, de projetos do foro mais técnico, e isso também depende um pouco das alturas e no fundo, dos projetos que estão em desenvolvimento, em curso ou que irão iniciar, mas é tanto a parte mais de matemática, mais de modelos matemáticos, de modulação e tudo mais, neste caso mais direcionados ou mais focalizados na parte das instituições financeiras, mas que é algo que é muito importante, né? Que é tu desenvolveres os teus modelos e tu fazes tal como fazias atualmente um processo ou num trabalho de engenharia, num trabalho no técnico no fundo, em que tens os teus dados de teste, tens de desenvolver o teu modelo, depois tens de testar o teu modelo e tudo mais, ou seja, essa parte aí mais de modulação, e depois também mais a parte também mesmo de programação, neste caso Java, SQL, Python, também mais virado para a modulação. Portanto, diria que nos termos principais é tanto esta parte de perceberes como é que se desenvolvem os modelos e tudo mais, depois as linguagens de programação base que no fundo Python, Java, C, tudo mais, e depois a parte mais também do SQL, que sem dúvida que está muito presente neste tipo agora de empresas e tudo mais, portanto SQL, depois não é só SQL, é Power BI, é extração de dados, é tudo mais, portanto acho que são esses os principais componentes técnicos. Bem, eu penso que não temos mais perguntas. Por isso, eu gostava muito de agradecer ao Alexandre por ter estado presente e por ter despendido um bocadinho do seu tempo para vir aqui. E esperemos estar em contacto com a EMS em outras ocasiões e brevemente. E pronto, no fundo quero agradecer por todos nós a sua presença e também, não sei se o Alexandre quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é só dizer que pronto, também fui um aluno neste caso fui um estudante do IST, e eu acho que façam bem as vossas escolhas agora no início também, tenham calma a escolher o local neste caso o local de trabalho que pretendem ingressar, pensem bem no que é que pretendem, porque
Hoje em dia as coisas correm muito rápido, sem dúvida, e eu acho que é perceber bem o que é que o técnico vos trouxe no fundo e o que é que querem desenvolver, que skills é que querem desenvolver agora no início da vossa carreira profissional. Pode ser uma parte, ou tanto podem seguir uma parte mais de desenvolvimento, ou como podem seguir uma parte, se calhar se quiserem uma componente mais de gestão e tudo mais, de gestão de empresas, gestão de projetos e tudo mais. Portanto, é um bocado isso, é só agradecer-vos e pronto, cumprimentos a todos e saudações a todos. Pronto, muito obrigada, Alexandre, e quero agradecer também a todos os participantes aqui.